No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Marco Aurélio aparece preso, abatido, com o semblante que mistura raiva e incredulidade. O ex-executivo da TCA, agora vestindo o uniforme bege do sistema prisional, tenta manter a postura firme diante da visita inesperada de Tiago. O novo presidente da empresa entra acompanhado do advogado de Marco, que anuncia novidades sobre o processo. Tiago, sereno, observa o homem que um dia o humilhou. A vida dá voltas, não é? Comenta em tom contido. Marco desvia o olhar sem admitir culpa. O advogado tenta intermediar, mas a tensão é cortante. Fica claro que o outrora todo-poderoso agora enfrenta o peso da própria ruína. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Raquel vive um momento de paz no paladar. O restaurante, que um dia foi palco de batalhas e traições, respira tranquilidade. Bartolomeu ajeita os contratos, Poliana anota pedidos com leveza e a dona do lugar, pela primeira vez, se permite sorrir sem pressa. As paredes parecem guardar as memórias de Odete, Fátima, Afonso e de todos os que ali deixaram cicatrizes. Raquel, entre uma risada e um café, sente que o pior já passou e que o paladar continua sendo seu refúgio. Fátima, por sua vez, encara o espelho do muquifo. Os olhos marejados refletem não apenas o cansaço, mas também a vontade de recomeçar. Ela organiza as roupas, dobra com cuidado e, ao ver o reflexo, murmura: "Ainda vou sair daqui." A moça se enche de esperança, algo raro em sua trajetória turbulenta. Na praia, Afonso e Solange caminham descalços, os filhos correndo à frente. O pôr do sol colore o fim de uma era. Eles se abraçam em silêncio, celebrando a sobrevivência, o amor e o recomeço. Já Freitas, o antigo braço direito de Marco Aurélio, aparece em um bangalô paradisíaco longe de tudo e de todos, o único a escapar com fortuna e culpa intactas. Raquel jamais poderia imaginar que, ao acordar naquela manhã, estaria prestes a mudar o rumo da própria vida e o destino de toda a trama. A cozinheira, prática e acostumada com as labutas da Paladar, atravessa as portas da delegacia apenas para registrar um furto bobo. Mas o que deveria ser um simples boletim de ocorrência se transforma no maior escândalo da história de Vale Tudo. Ao errar o corredor, ela ouve vozes. Uma risada conhecida ecoa, fria, cortante. Raquel para, o coração dispara. A curiosidade fala mais alto. Ela se aproxima colada à parede e o que vê é de tirar o chão dos pés. Odete Reutemann, viva, pulsante, com o mesmo olhar gélido e arrogante de sempre, conversa tranquilamente com o delegado. "Sem dúvidas, delegado. Sem a tua ajuda, eu não teria conseguido enganar todo esse povo", diz a vilã com aquele deboche que fez história. Raquel quase deixa o celular cair. O delegado, satisfeito, responde com vaidade: "Os amigos são para isso mesmo, dona Odete. Eu só consegui esse cargo graças à senhora. Agora quero subir mais, virar secretário." A cozinheira sente o sangue gelar. Esconde-se melhor, o coração martelando nas costelas. Com a mão trêmula, saca o celular e começa a gravar. A imagem é tremida, mas o som é claro. Odete continua o teatro, com aquele tom venenoso que só ela domina. "Pode deixar, meu bem. Mesmo de longe, eu mexo os meus pauzinhos. Ninguém pode saber que tô viva." O delegado alerta: "Coloque a peruca ao sair, por favor. E cuidado com as câmeras da entrada." Raquel prende o ar. Odete fala em uma mala de dinheiro, um documento falso e um Pix que poderia levantar suspeitas na Receita. "Nada de rastros digitais", adverte a vilã. Raquel, apavorada, percebe que está diante de algo muito maior que uma farsa. É uma conspiração. Ela ouve ainda Odete mencionar um novo plano, algo que deixará o país em choque. O delegado hesita, temendo a gravidade, mas ela o corta com frieza. "Você vai me ajudar sim, porque também tem o rabo preso comigo." O vídeo termina com essa frase. Uma sentença, uma confissão.
Raquel mal consegue andar. O peso daquele segredo é devastador. Horas depois, em casa, Raquel procura Ivan. Você não vai acreditar no que eu descobri, diz ofegante. Ele a encara preocupado. Como é que é? Você flagrou a Odete viva dentro da delegacia com o delegado? Pergunta incrédulo. Raquel confirma com um aceno firme e os olhos marejados. Tá tudo aqui, Ivan. Gravei com meu celular. Mas o pior é o que vem depois. Quando você ouvir a terceira coisa que ela pretende fazer, vai cair para trás. Ele tenta se controlar. Vamos ver isso juntos. Raquel aperta o play. A voz de Odete ecoa no cômodo. Amanhã eu termino tudo e deixo esse país. Ninguém vai me impedir. Ivan fica pálido. Quer dizer que, além de forjar a morte e trocar de nome, ela ainda quer aplicar outro golpe? Raquel, nervosa, segura as mãos dele. A gente não pode deixar essa mulher concluir esse plano. Ela não vai parar até destruir todo mundo. Ivan respira fundo. Você tem razão. Isso precisa vir à tona. Vamos fazer o Brasil inteiro saber. Os dois decidem agir. Ivan propõe chamar Bartolomeu. Ele vai saber o que fazer. O velho conhece os atalhos da lei melhor que ninguém. Pouco depois, os três se encontram. Bartolomeu escuta o áudio com atenção, o rosto fechado. Quando termina, ele solta. Se não fosse esse delegado, ela nunca teria conseguido. Agora vamos fazê-la cair do cavalo bonitinho. Ivan pergunta ansioso. Qual é o plano, pai? Bartolomeu olha firme. A gente precisa pegar essa mulher com a mão na massa. Essa gravação é forte, mas sozinha não basta. Temos que montar uma armadilha. Raquel endireita a postura decidida. O senhor pode contar comigo. Eu não subi na vida para dar para trás. Os três trocam um olhar cúmplice. A guerra está declarada. A noite cai e o clima é de tensão. Raquel finge seguir a rotina. Deixa as luzes da casa acesas, portas entreabertas e até posiciona um manequim sob o lençol da cama. O plano é simples: atrair Odete. Do outro lado da cidade, num esconderijo luxuoso, Odete veste a peruca loira curta, passa batom vermelho e sorri diante do espelho. Chegou a hora. Raquel vai pagar caro por se meter onde não devia. Ela sai discretamente, pega um carro alugado e atravessa as ruas desertas com o farol apagado. Um cão late ao longe. Cada passo é milimetricamente calculado. Quando entra na casa, o relógio marca 2h17 da madrugada. Odete percorre o corredor com um revólver pequeno na bolsa. Você subiu na vida, Raquel. Agora vai descer, para nunca mais subir, murmura. A vilã abre a porta do quarto. A luz da lua desenha silhuetas no lençol. Tá até coberta prontinha, diz sussurrando. Um tiro rompe o silêncio. O som ecoa e o corpo sob o lençol não se move. Odete respira aliviada. Adeus, cozinheira. Mas ao virar-se para sair, ouve um estalo. Quem tá aí? Grita. Da penumbra surge Ivan, firme, impassível. Acabou, Odete. É o fim da linha. Odete dá um passo atrás, tensa. O que é isso? Uma brincadeira? Ivan avança. Acha mesmo que eu deixaria você encostar um dedo na mulher que eu amo? Tudo foi planejado, desde o momento em que você saiu do esconderijo. Bartolomeu aparece segurando um dossiê. Tá feito, meu filho. Pegamos ela. A vilã tenta reagir, mas percebe a armadilha. O quarto está cheio de câmeras escondidas. Vocês me filmaram? Sussurra. Raquel entra, serena, mas com os olhos em fogo. Achou que ia entrar na minha casa para me eliminar? Isso acabou, Odete. A vilã tenta negociar. Eu posso pagar, posso sumir de novo, deixar vocês em paz. Ivan corta categórico. Não tem acordo. Temos provas de tudo, inclusive da compra da perícia e do falso atestado de óbito. Odete empalidece. A máscara começa a rachar. Ninguém prende Odete Reutemann nesse país, grita, histérica. Pouco tempo depois, todos estão na delegacia.
A cena é um retrato perfeito da ironia do destino. O mesmo delegado que a ajudou agora treme diante dela. Isso é um absurdo. Tenta se defender. Bartolomeu mostra o vídeo. O investigador, estarrecido, dá play. A imagem mostra Odete e o delegado conversando. Pode deixar, meu bem. Ninguém pode saber que tô viva. Silêncio. O investigador ergue o olhar. Quer dizer que queria subir na vida fazendo coisa errada? Pois vai subir, mas de camburão. Dá voz de prisão aos dois. As algemas tilintam. Odete ainda tenta sorrir. Vocês acham que venceram, mas o jogo nunca acaba. Raquel a encara, firme. Acabou sim, Odete. Dessa vez, nem a tua frieza, nem o teu disfarce, nem os teus contatos vão te salvar. A vilã, ainda altiva, é levada. As luzes dos flashes estouram. Repórteres se aglomeram. O país inteiro comenta. Odete Reutemann está viva. E presa. No fundo da cela, ela ajeita a peruca pela última vez e murmura, com veneno nos lábios. Raquel, que me aguarde. Um império não desaba assim tão fácil. Na manhã seguinte, a notícia toma conta do país. Os noticiários estampam manchetes em letras garrafais. Odete Reutemann está viva e presa. As imagens do momento em que ela foi algemada viralizam e as redes sociais fervem. Empresários, políticos e antigos aliados da vilã entram em pânico. Cada um teme o que ela possa revelar dentro de uma cela. No presídio feminino, a tensão é densa. Odete chega altiva, com o mesmo olhar que um dia intimidou ministros, acionistas e jornalistas. Mas, pela primeira vez, seu poder não vale nada. A carcereira a manda despir-se dos adornos e recolhe a peruca loira com um olhar de desdém. Aqui dentro, a senhora é só mais uma. A frase corta fundo. Pela primeira vez, Odete sente o gosto amargo da impotência. Ainda assim, o orgulho fala mais alto. Vocês podem me trancar, mas não podem apagar meu nome. Rosna. Do outro lado da cidade, Raquel observa tudo pela televisão. Não há comemoração. Apenas silêncio. Ela encara a tela, respirando fundo. Ivan se aproxima e segura sua mão. Conseguimos, mas o preço foi alto. Raquel balança a cabeça. Valeu a pena. Agora o país sabe quem ela realmente é. Bartolomeu chega logo depois, trazendo uma pasta de documentos. O delegado abriu o bico. Já entregou todo o esquema de corrupção. Tem nome graúdo envolvido. Isso ainda vai dar muito pano para manga. Raquel ouve, séria. Que tudo venha à tona. Eu não quero vingança, quero justiça. Marco Aurélio. Tenta aplicar novo golpe. Na TCA, mas gera desconfiança e cava a própria cova. A máscara de Marco Aurélio começa a rachar. E o império de poder que ele construiu sobre mentiras e manipulação ameaça desmoronar de uma vez por todas. À frente da TCA, o empresário se sente mais intocável do que nunca. Desde a morte de Odete Reutemann, ele acredita que é o único capaz de manter o legado da empresa, mas por trás do discurso corporativo, seu verdadeiro plano é outro: sugar até o último centavo da holding antes que a casa caia. As reuniões de diretoria se tornam cada vez mais tensas. Tiago e Afonso, ainda em conflito após os últimos escândalos envolvendo o nome da TCA, começam a desconfiar das decisões tomadas sem consulta prévia. Marco Aurélio, com seu velho ar de superioridade, ignora as perguntas, sempre jogando com palavras e discursos motivacionais sobre modernização e eficiência. Mas entre os corredores, os boatos crescem. E Consuelo, a fiel secretária que o acompanhou por anos, passa a enxergar o que antes se recusava a admitir. O chefe que ela admirava é, na verdade, um criminoso astuto e perigoso. A gota d'água vem quando Consuelo encontra um documento interno que não deveria existir, uma autorização de transferência milionária para uma conta estrangeira em nome de uma empresa fantasma chamada Reutemann Trading Ltd, com sede em Luxemburgo.
Ao cruzar dados, ela descobre que o mesmo nome aparece em diversas operações aprovadas por Marco Aurélio. É o fio da meada. Determinada a pôr fim à farsa, ela procura Marieta, a assistente financeira, uma mulher discreta, mas com um olhar clínico para números. Juntas, começam a trabalhar nas sombras. Nos fins de tarde, quando a maioria dos funcionários já foi embora, as duas se trancam em uma sala com pilhas de relatórios, notas fiscais, autorizações de transferência e extratos bancários. O que descobrem é estarrecedor, uma teia de corrupção que se estende por meses, com ramificações em contratos fictícios e pagamentos a empresas inexistentes. Enquanto isso, Marco Aurélio se mostra cada vez mais nervoso. Ele sente que está sendo observado. Um simples atraso em uma reunião já o faz perder a calma. Leila tenta acalmá-lo, mas o executivo explode, dizendo que não confia mais em ninguém. "Estão me cercando, Leila! Alguém está me vigiando!" grita ele, arremessando uma taça contra a parede do luxuoso apartamento. Leila, que sempre viveu à sombra das promessas de luxo e poder, começa a perceber que o castelo de ouro está desmoronando. Mesmo assim, ela permanece ao lado dele, não por amor, mas por medo e conveniência. Afinal, sabe demais para simplesmente desaparecer. Na sede da TCA, o clima é de inquietação. Tiago percebe inconsistências nos relatórios trimestrais e decide confrontar o pai. Já Afonso, que ainda tenta acreditar que Marco Aurélio pode se redimir. Mas as evidências se acumulam. "Ele está escondendo algo, tio. Esses números não batem", afirma Tiago, mostrando uma planilha alterada. Afonso, abatido, não responde. Apenas desvia o olhar, consciente de que o destino da empresa está por um fio. Enquanto o conselho discute cortes e ajustes, Marco Aurélio convoca uma coletiva interna, anunciando o que chama de reestruturação administrativa. Com sua eloquência habitual, ele promete uma nova era de prosperidade, mas o verdadeiro objetivo é transferir o controle financeiro para uma conta de fachada, disfarçando o golpe como investimento internacional. Uma reunião emergencial é convocada. Marco Aurélio chega confiante, exibindo o mesmo sorriso frio de sempre. Mas algo está diferente. O olhar dos conselheiros, o silêncio da sala, o ar denso de expectativa. O presidente tenta conduzir o encontro, até que um dos diretores o interrompe. "Senhor Marco Aurélio, gostaríamos que explicasse algumas movimentações recentes." O executivo congela. Na tela, projetam-se extratos, contratos e transferências em série. Tudo está ali. As assinaturas, as datas, os valores. Ele tenta disfarçar, alegando erros contábeis, mas ninguém acredita. Enquanto o clima se torna insustentável, Consuelo observa da porta. O coração dispara. Ela sabe que aquele é o início do fim. A partir dali, o caso passa para as mãos da Polícia Federal, que começa uma investigação sigilosa, rastreando contas, empresas e ligações internacionais. Agentes passam a vigiar o prédio da TCA, e a imprensa começa a farejar o escândalo. Ciente de que a corda está apertando, Marco Aurélio tenta ganhar tempo. Ordena a Leila que organize uma fuga. "O jatinho estará pronto amanhã. Nós vamos sumir antes que eles percebam." Mas o que ele não imagina é que a PF já interceptou suas ligações. A cada tentativa de transferência, um alerta é emitido. O cerco se fecha. Na noite seguinte, o empresário chega ao hangar acompanhado de Leila. O clima é de desespero contido. "Não olha para trás!" ele ordena, apressado. As malas estão cheias de dinheiro vivo e documentos falsos. Leila hesita. "E se eles aparecerem?" "Eles não vão aparecer", responde ele, sem imaginar o que está por vir. O ronco das turbinas ecoa no ar quando os faróis das viaturas cortam a escuridão. "Polícia Federal! Mãos na cabeça!" gritam os agentes. O pânico toma conta. Leila solta um grito. Marco Aurélio tenta correr, mas é imobilizado e algemado diante dela.
A cena é cinematográfica. O homem que se achava intocável cai de joelhos no chão, cercado por agentes e flashes de câmeras. Enquanto é conduzido até a viatura, ele ainda tenta gritar que é vítima de uma conspiração. Isso é uma armação. Vocês não sabem com quem estão lidando, mas ninguém ouve. Do outro lado da pista, Consuelo observa de longe sem dizer uma palavra. Um misto de alívio e medo domina seu rosto. Ela sabe que, ao entregar o dossiê, não apenas destruiu um criminoso, mas também um capítulo da história da TCA, e que a partir dali nada será como antes. No dia seguinte, o caso explode na mídia. Manchetes estampam o rosto do empresário com palavras pesadas. Presidente da TCA preso por corrupção e desvio de verbas. Tiago lê a notícia atônito. Afonso, devastado, se tranca em casa, sem forças para enfrentar os jornalistas. E Leila, agora sozinha, é intimada a depor. O império de Marco Aurélio desmorona, não apenas pela força da lei, mas pela traição daqueles que ele julgava subalternos. A prisão de Marco Aurélio muda completamente o eixo de poder dentro da TCA. No dia seguinte, o prédio da empresa amanhece tomado por jornalistas, câmeras e curiosos. Funcionários se reúnem nos corredores comentando em voz baixa o escândalo que estampa todos os jornais. A foto dele sendo levado algemado viraliza nas redes, tornando-se o símbolo de uma era de arrogância e corrupção que chega ao fim. No 8º andar, o clima é de silêncio e tensão. Tiago, de semblante sério, chega acompanhado de Afonso, ainda debilitado, mas determinado a encarar o caos. Os dois entram na sala da presidência, agora lacrada com o selo da Polícia Federal. Nunca pensei que veria isso, murmura Afonso, encostando a mão na porta com os olhos marejados. Ele destruiu tudo o que construímos. Tiago tenta consolá-lo, mas a verdade pesa demais. Enquanto isso, Leila presta depoimento na sede da PF. O glamour se foi, os cabelos desgrenhados, a maquiagem borrada e o olhar vazio revelam o desespero. Ela tenta se defender alegando que foi enganada, mas o delegado a confronta com mensagens, passagens compradas e transações bancárias em seu nome. Você sabia de tudo, Leila. Só não esperava que o império ruísse antes do voo. Ela abaixa a cabeça e chora. De volta à empresa, Consuelo é chamada para uma reunião extraordinária do conselho. A secretária, visivelmente nervosa, encara uma sala cheia de executivos, advogados e auditores. Todos sabem que ela foi a responsável por derrubar o presidente, mas ninguém ousa julgá-la. Celina acompanha tudo pela televisão. A notícia da prisão de Marco Aurélio chega a ela como um eco distante, mas devastador. Ao mesmo tempo, Heleninha assiste à cobertura do caso na galeria de arte. É o fim de uma era, comenta ela, tentando compreender o peso daquilo. Tiago responde, sem tirar os olhos da TV. Ou o começo de uma nova. A TCA precisa se reconstruir, mas sem os fantasmas de Odete e Marco. A fala dele resume o sentimento geral. O Império Reutemann desabou. E agora restam apenas ruínas corporativas, intrigas e um nome manchado. Mas do lado de fora, ninguém mais teme Marco Aurélio. Tiago assume interinamente o comando da empresa, com apoio de Afonso e Consuelo. As primeiras medidas são duras: suspensão de contratos, auditorias externas e a criação de um comitê de ética. O jovem, antes visto apenas como o herdeiro indeciso, finalmente mostra pulso firme. A TCA não vai mais ser sinônimo de corrupção. Maria de Fátima vai passar por um dos momentos mais marcantes de toda a sua trajetória. Um episódio que vai abalar as estruturas da novela e mudar para sempre o rumo da vida da vilã. O parto da jovem, que já vinha sendo cercado de mistérios e tensões, se transformará em uma verdadeira reviravolta, revelando um detalhe chocante sobre o bebê que vai deixá-la completamente transtornada. Pela primeira vez, Maria de Fátima será obrigada a confrontar suas próprias falhas, sua vaidade
e o preço de suas escolhas egoístas. Tudo começa quando Fátima chega sozinha ao hospital, em plena madrugada. As luzes frias dos corredores refletem seu rosto pálido e exausto. Nenhum familiar a acompanha, nenhum amigo a espera, nem mesmo César, o homem que ela acreditava ter manipulado a ponto de fazê-lo ficar ao seu lado, aparece. É a primeira vez que a ambiciosa moça, acostumada a desfilar entre os poderosos e a viver de aparências, se vê reduzida à própria solidão. A enfermeira pergunta o nome do pai da criança e ela hesita. Sua voz falha. "Não tem pai?", responde, num sussurro quase imperceptível. Durante o exame de ultrassom de emergência, o médico percebe algo incomum. Ele se aproxima da tela, franze a testa e faz uma pausa que parece durar uma eternidade. Fátima tenta disfarçar o nervosismo, mas o suor frio começa a escorrer por sua nuca. "O que foi, doutor? Está tudo bem com o bebê?", questiona com um tom de impaciência e medo. O médico respira fundo e diz que há um detalhe que precisa ser acompanhado de perto. Um pequeno traço genético, algo raro, mas não grave. Ainda assim, a informação será o estopim para a maior crise de Maria de Fátima. Horas depois, a dor das contrações a domina. Ela grita, desesperada, amaldiçoando a si mesma e o destino que a colocou ali, sozinha, sem ninguém que segurasse sua mão. O parto é complicado. Há perda de sangue, tensão e desespero. A equipe médica corre de um lado para o outro, tentando estabilizar a situação. A arrogância que sempre marcou Maria de Fátima desaparece. Resta apenas o medo, puro e cruel. O medo da morte. O medo de encarar a verdade. Quando finalmente o bebê nasce, o silêncio toma conta da sala. Os médicos se entreolham e uma enfermeira murmura algo que Maria de Fátima não entende. Cansada, entre lágrimas e dores, ela pede para ver o filho, mas assim que o colocam em seus braços, ela recua. Maria de Fátima arregala os olhos, horrorizada, e deixa escapar um grito sufocado. "Isso não pode ser meu filho!", murmura, apavorada. O choque é tanto que ela vira o rosto, se recusa a olhar novamente. O bebê chora, mas a mãe não reage. A notícia corre rapidamente pelos corredores. Raquel, ao saber do nascimento, corre para o hospital. Apesar de todo o sofrimento que Fátima lhe causou, o instinto materno fala mais alto. Ao ver o bebê abandonado no berço, Raquel sente algo que não consegue explicar. Aquele olhar azul, curioso e inocente, parece conversar com ela. É como se o destino tivesse preparado tudo para que aquele menino fosse seu. Ivan, que chega logo em seguida, também se emociona. "Ele tem algo de especial, Raquel. Olha para esses olhos", diz, com a voz embargada. Enquanto isso, Maria de Fátima permanece internada, abatida e pálida. Os médicos informam que ela está anêmica e precisa de repouso. Mas a moça, inquieta e dominada pela vergonha, decide fugir. No meio da madrugada, ainda fraca, ela se levanta da cama, tira os fios do soro e caminha até a saída do hospital. O vento frio corta seu rosto e as lágrimas escorrem silenciosas. "Eu não posso ser mãe de um monstro", sussurra, antes de desaparecer pelas ruas desertas da cidade. Nos dias seguintes, Raquel assume a criança sem hesitar. Ela a batiza de Salvador, em homenagem ao pai que tanto amou e que sempre representou a força e a bondade que faltaram à filha. O nome simboliza esperança, recomeço e redenção. Tudo aquilo que Maria de Fátima nunca conseguiu compreender. Raquel passa noites em claro cuidando do pequeno, embalando-o nos braços, enquanto Ivan observa emocionado. A relação entre os dois se fortalece e o bebê passa a ser o elo que une novamente a família despedaçada. A ausência de Maria de Fátima, porém, se transforma em mistério. Ninguém sabe onde ela está. Nenhum bilhete, nenhum telefonema, nada. Apenas o silêncio. Alguns dizem que ela foi vista embarcando em um ônibus rumo ao interior.
Outros acreditam que fugiu para o exterior com documentos falsos. Mas há quem garanta tê-la visto vagando pelas ruas, com olhar perdido, murmurando o nome do filho que rejeitou. Enquanto isso, o pequeno Salvador cresce saudável, cercado de amor e cuidado. Sua presença parece iluminar a casa de Raquel. Até mesmo os vizinhos comentam. É como se esse menino tivesse vindo para curar feridas. A cada sorriso, a cada olhar azul que encara o mundo com pureza, todos sentem que ele carrega algo especial, um toque de destino, um elo invisível que liga o passado ao futuro. Mas o destino ainda reserva surpresas. A verdade sobre o nascimento de Salvador começa a despertar curiosidade. Os boatos se espalham. Há quem diga que o pai da criança pode não ser quem todos pensam. E aos poucos, a história da criança rejeitada começa a se transformar em lenda. Raquel, no entanto, evita falar sobre isso. Prefere manter o foco no presente, cuidar do neto e reconstruir sua vida. Mas, no fundo, sente que o desaparecimento de Maria de Fátima ainda vai trazer consequências. E quando menos esperar, o passado baterá à sua porta, com força, dor e revelações que mudarão tudo novamente. Os meses passam, e a ausência de Maria de Fátima se transforma em um vazio que, aos poucos, deixa de ser dor e passa a ser lembrança. Raquel, apesar de tudo, sente uma ponta de compaixão pela filha, mas se recusa a procurá-la. Ela precisa encontrar o próprio caminho, diz com firmeza, enquanto embala o pequeno Salvador em seus braços. O bebê, agora com poucos meses de vida, é a alegria da casa. Ivan o trata como um filho, e a energia que ele traz parece purificar o ambiente, apagando as sombras que antes rondavam aquela família. Enquanto isso, nos cantos sombrios de um hotel barato, Maria de Fátima reaparece. O semblante é outro, abatida, pálida, com olheiras profundas e o olhar perdido. A mulher que antes desfilava com arrogância pelas ruas, agora mal reconhece o próprio reflexo no espelho. O dinheiro que restava acabou, os contatos sumiram e o orgulho virou poeira. A única lembrança que a persegue é o choro do bebê. Às vezes, nas madrugadas silenciosas, ela jura ouvir aquele som ecoando em sua mente, como se o destino a castigasse com a lembrança da vida que rejeitou. Certa noite, ela caminha sem rumo pelas ruas. Uma vitrine de loja exibe roupinhas de bebê, azuis, delicadas, com bordados que lembram nuvens. Fátima congela, seus olhos marejam. Pela primeira vez, sente culpa. "O que foi que eu fiz?" murmura, colocando a mão sobre o ventre vazio. O peso de suas decisões a esmaga. Ela tenta entrar na igreja próxima, mas hesita na porta. A vergonha é maior que o arrependimento. Deus não perdoa quem abandona o próprio sangue, pensa, antes de desaparecer na escuridão da noite. Enquanto isso, Salvador cresce sob os cuidados de Raquel, irradiando uma luz que parece tocar todos ao redor. É uma criança serena, observadora e doce. À medida que o tempo passa, o menino começa a dizer suas primeiras palavras, e a primeira delas é mãe. Dita olhando para Raquel. O momento emociona todos na casa. Ivan segura o choro. Ele te escolheu, Raquel. Ele sabe quem é a verdadeira mãe dele. Raquel, com os olhos marejados, beija a testa do menino. E eu nunca vou deixá-lo sentir falta de nada, nem de amor, nem de amparo. O público, diante da cena, verá o contraste mais poderoso da novela. A mulher simples, que sempre lutou com dignidade, tornando-se símbolo de amor incondicional, enquanto a filha que buscava status e riqueza vive à deriva, afogada no próprio vazio. Meses depois, uma carta misteriosa chega à porta de Raquel. O envelope, sem remetente, contém apenas algumas linhas escritas à mão. Perdoa-me. Eu não sabia o que era ser mãe até perder a chance de ser uma. Cuida dele por mim. Raquel reconhece a caligrafia da filha e sente um aperto no peito.
Não há endereço, não há sinal de onde Maria de Fátima possa estar. Apenas a certeza de que ela ainda vive e que, mesmo distante, o arrependimento a consome. Sardinha vai humilhar Maria de Fátima de uma forma que ninguém poderia imaginar. A cena será intensa, carregada de tensão e ironia. Tudo começa quando a vilãzinha, já sem alternativas, resolve engolir o orgulho e bater na porta da Tomorrow em busca de emprego. Grávida, com o semblante cansado e a roupa já marcada pelo tempo, ela tenta manter a pose de mulher elegante, mas sua voz trêmula denuncia o desespero. Assim que entra na recepção, os olhares se voltam. As funcionárias cochicham entre si, incrédulas com a audácia da moça que um dia foi motivo de escândalo por ter traído Solange, enganado Afonso e manipulado meio mundo. "Ela não tem vergonha, não?" murmura uma delas. Outra completa: "Depois de tudo o que aprontou, ainda tem coragem de aparecer aqui?" Mas Maria de Fátima finge não ouvir. Respira fundo, ajeita o cabelo e se aproxima do balcão. "Eu vim falar com o senhor Sardinha", diz com um falso sorriso. O segurança hesita, mas acaba autorizando a entrada, achando que talvez ela estivesse ali para resolver algum assunto pendente. Quando Sardinha a vê, leva um susto. O rapaz, que sempre teve pavio curto, arregala os olhos e solta logo a primeira pedrada. "Você não tem vergonha na cara, sua piranha?" Explode, fazendo o escritório inteiro silenciar. O impacto é imediato. As pessoas param o que estão fazendo. O som dos teclados cessa e o ar parece pesar. "Está vindo aqui, depois de tudo o que fez com a Solange e com todos nós? Você nos traiu!" Continua ele, cada palavra cuspida com raiva contida. Maria de Fátima tenta manter a compostura, mas a voz embarga. "Eu sei que errei. Eu fiz isso, mas eu estou arrependida. A vida é assim, Sardinha. Tem altos e baixos. Eu só quero uma segunda chance." Mas o rapaz dá uma risada sarcástica. "Segunda chance? Você acabou com a vida da Solange, se infiltrou na casa dela, destruiu a confiança de todos e ainda teve coragem de manipular o Afonso. Você acha mesmo que alguém aqui vai te estender a mão?" Fátima tenta insistir. "Eu estou grávida, Sardinha. Preciso de um trabalho, de uma oportunidade." Ele não se comove. "Grávida? Agora quer usar a barriga para ganhar pena? Você nunca se preocupou com ninguém além de si mesma. Você é um poço de falsidade." Sardinha levanta o tom. "Eu não te perdoo nunca. Sai daqui, Maria de Fátima. Some da minha frente antes que eu perca a cabeça." Ela tenta argumentar, mas é interrompida de forma humilhante. "Segurança!" grita Sardinha. "Tirem essa mulher daqui!" 2 seguranças se aproximam imediatamente. Um segura o braço esquerdo de Fátima, o outro o direito. Ela grita, tenta se soltar, mas é arrastada pelos corredores da Tomorrow, enquanto todos assistem em silêncio. O som dos saltos batendo contra o piso ecoa como um castigo. As lágrimas escorrem borrando a maquiagem. Do lado de fora, ela é literalmente jogada na rua, caindo de joelhos, tentando proteger a barriga. Os carros passam e alguns curiosos se aproximam. A humilhação é completa. A vilã, que um dia desfilou pelos corredores da alta sociedade, agora é apenas uma sombra de si mesma, rejeitada e desamparada. Mas o destino parece querer lhe dar mais uma dose de amargura. Nesse momento, um carro de luxo se aproxima. É Afonso, que chega a Tomorrow para buscar Solange. Ao ver Maria de Fátima ajoelhada na calçada, com o vestido sujo e o rosto coberto de lágrimas, ele freia o carro e desce. "O que você está fazendo aqui, Maria de Fátima?" pergunta incrédulo. "Você não devia mais nem chegar perto desse lugar." Ela tenta se recompor, enxuga o rosto e tenta soar calma. Eu vim procurar um emprego, Afonso. Eu preciso recomeçar." Mas Afonso não demonstra o menor sinal de piedade. "Recomeçar? Depois de tudo o que você fez com a Solange, ainda tem coragem de aparecer aqui? Você destruiu vidas, Maria de Fátima. Destruiu a minha, a da Solange, e ainda quer se fazer de vítima?"
Ela abaixa a cabeça, fingindo arrependimento. Eu estou perdida, Afonso. Não tenho para onde ir. Eu fui casada com você. E até hoje não recebi nada do que me é de direito. Você me abandonou grávida sem um tostão. Afonso cruza os braços, indignado. De direito? Você fala de direito como se tivesse algum. Você mentiu, enganou, roubou e traiu todo mundo. E agora quer posar de coitada? Você está colhendo exatamente o que plantou. A tensão aumenta quando Solange aparece na porta da empresa. Ao ver a cena, ela se aproxima lentamente, observando o desespero da rival. O que está acontecendo aqui, Afonso? Pergunta, já sabendo a resposta. A sua ex-amiga aqui teve a audácia de vir pedir emprego, responde ele com ironia. Está vendo o que o desespero faz com uma pessoa sem caráter? Solange olha para Maria de Fátima, mas não sente raiva, apenas desprezo. Você perdeu tudo porque quis, Maria de Fátima. Eu te avisei que o mal que a gente faz um dia volta. E está voltando, com juros. Maria de Fátima tenta revidar, mas a voz falha. Você sempre se achou melhor do que eu, Solange. Mas eu lutei, fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Sobreviver? Corta Solange, firme. Não, Fátima. Você destruiu quem te estendeu a mão. Isso não é sobrevivência, é crueldade. Afonso, sem paciência, encerra o assunto. Vamos, Solange! E segura a mão da esposa com firmeza. Essa mulher não merece nem o nosso olhar. Os dois entram no carro e o motor ronca. Maria de Fátima dá um passo à frente, como se quisesse impedir a partida, mas o veículo parte sem hesitar. A poeira levanta, cobrindo os sapatos dela. Ela fica parada, olhando o carro se afastar, o coração em frangalhos. O vento sopra forte, levantando os fios do cabelo desgrenhado. Por um instante, o silêncio é total. Apenas o som distante da cidade quebra a cena. No chão, o crachá que ela tentou usar para entrar na empresa rola até o meio-fio. O nome Tomorrow brilha sob a luz do sol. Um lembrete cruel de que o futuro que ela tanto sonhou não lhe pertence mais. Mas Maria de Fátima, mesmo ferida, não é mulher de desistir. A humilhação, em vez de quebrá-la, desperta algo sombrio dentro dela. Um olhar frio, calculado, ressurge. Ela respira fundo, passa a mão na barriga e murmura com os olhos fixos no prédio da Tomorrow. Eles vão se arrepender. Todos eles. A câmera se aproxima lentamente, captando o olhar determinado da vilã. O rosto sujo, o batom borrado e o orgulho ferido compõem a imagem perfeita da vingança prestes a nascer. Nos bastidores da cidade, um novo capítulo de guerra começa a se formar. E Maria de Fátima promete voltar mais perigosa do que nunca. A humilhação sofrida na frente de todos será o estopim para uma transformação perigosa em Maria de Fátima. Abandonada, rejeitada e jogada no chão como um trapo velho, ela vai se recompor lentamente, sentindo cada batida do coração como uma faísca de raiva queimando por dentro. De início, ela tenta conter as lágrimas, mas a revolta é maior. Eles vão pagar caro, murmura, olhando em volta. Ninguém me trata assim e sai impune. O olhar da vilã muda. O brilho de inocência que fingia ter desaparece, dando lugar a uma frieza cortante. Maria de Fátima começa a andar pela calçada sem rumo, com uma mistura de dor e fúria estampada no rosto. As pessoas desviam, algumas a reconhecem, outras apenas sentem pena. Mas ela não quer pena, quer poder, quer vingança. Minutos depois, ela para diante de uma vitrine, observa o próprio reflexo e fala consigo mesma. Eu já caí antes e me levantei. E agora eles vão ver do que sou capaz. Mas o tempo mostrará o contrário. Em poucos dias, boatos começam a circular. Um vídeo misterioso chega à imprensa, expondo uma negociação suspeita dentro da Tomorrow. Ninguém sabe de onde veio, mas os rastros levam a um e-mail anônimo. Solange entra em pânico, temendo que algo mais grave esteja por vir.
Enquanto os executivos tentam conter a crise, uma figura surge discretamente no fundo de um café, observando a manchete no tablet. Escândalo na Tomorrow. Documentos vazados comprometem a imagem da empresa. Maria de Fátima sorri, satisfeita. E isso é só o começo, murmura, mexendo o café com calma. A vilã passa a agir nas sombras. Ela manipula informações, se infiltra em reuniões falsas e usa terceiros para executar seus planos. Aos poucos, começa a recuperar o dinheiro perdido, negociando segredos empresariais com gente poderosa e sem escrúpulos. Ninguém desconfia que ela, grávida e abandonada, é quem está por trás de tudo. Numa cena tensa, Fátima surge num apartamento de luxo, frente a frente com um investidor estrangeiro misterioso. Quero metade agora e o resto quando a Tomorrow cair, diz, firme, mostrando uma pasta com provas forjadas. O homem a observa impressionado com a audácia. Você é perigosa, Maria. Perigosa não, apenas determinada.